Senhoras e senhores, boa noite a todos. Bem-vindos à segunda audiência pública para a discussão do Plano Diretor Participativo de Criciúma. O Plano Diretor é um instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no município. Ele é uma lei municipal que estabelece regras básicas, diretrizes para a ocupação organizada do espaço urbano da nossa cidade. Trata-se então de um importante debate, uma importante discussão que será instrumento, inclusive, para a construção da cidade que queremos no futuro. Contamos com a colaboração de todos e agradecemos de antemão a presença de todos também. Vamos agora à formação da mesa para início dos trabalhos. Convidamos o presidente do Legislativo, vereador Antônio Manuel, o Toninho da Embralite. Por favor. Convidamos ainda os vereadores Lauro Pirola, João Fabres, Salésio Lima, Carlos Augusto Eusébio Kabuki, Vanderlei Zilli, Ivan Roberto Westphal, o Camisa. E agradecemos ainda a presença dos suplentes de vereadores Dr. José Carlos Melo, Giovanni Zappellini e Itamar da Silva, e ainda a presença da ex-vereadora Romana Remor. Para compor a mesa também, convidamos o arquiteto e urbanista Gustavo Lins Maia, técnico da empresa Hart Gemin, que presta consultoria à Câmara de Vereadores na condução do plano diretor. Convidamos ainda a vereadora Tati Teixeira para fazer parte da mesa. Passamos a palavra agora ao presidente do Legislativo, Antônio Manuel, que fará a abertura oficial dos trabalhos. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda audiência pública para a discussão do plano diretor. Esperamos que nessa oportunidade façamos uma explanação de todo o projeto, para quem tem o conhecimento e para quem não tem, e que discutimos também todas as emendas que foram acrescentadas, que poderão ser acrescentadas ao projeto. E Gustavo, da sua parte, fará toda essa explanação e vai ter um controle sobre toda a audiência, no qual a Carol vai estabelecer as regras do nosso trabalho. Passo então, dou por iniciada essa audiência pública e passo a palavra a Carol, que faz o segmento dos trabalhos. Obrigada, presidente. Antes de passar a palavra ao arquiteto e urbanista Gustavo Lins Maia, gostaria de fazer algumas observações. Por favor, os telefones celulares devem estar desligados. Não é permitido fumar neste recinto. Conversas paralelas vão atrapalhar a condução dos trabalhos. Após a apresentação feita pelo técnico da empresa Hart Gemin, que deve durar aproximadamente 1 hora, será aberta a participação do público. Favor anotar então as perguntas desejadas ou fazer a inscrição com a ajuda de nossos assistentes, elas estarão passeando aqui pelos corredores para fazer o uso da palavra. Então, vocês podem fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, ou fazendo a inscrição, documentando a pergunta, registrando a pergunta no papel, ou ainda levantando a mão para que possamos fazer uma inscrição para depois concedermos o uso da palavra aos senhores e senhoras. Cada participante terá então 2 minutos. Lembro que este é o tempo máximo e quando ele estiver esgotado, eu estarei cronometrando, então quando ele estiver esgotado, nós faremos então um lembrete. Pedimos também que ninguém fuja do tema desta reunião. Conforme o regimento interno desta audiência, todos os trabalhos afetos à apresentação e discussão do projeto de lei complementar do Executivo serão preferencialmente concentrados em uma única audiência pública. Caso isso não seja possível, caso não seja, então, possível realizar todos os trabalhos inerentes às discussões do plano diretor de forma concentrada, poderá ter continuidade em nova data. Ao final da audiência pública e eventuais extensões, as quais serão gravadas em áudio e vídeo,
serão lavradas atas que serão subscritas pelo presidente e pelos membros das comissões temáticas, devendo ser publicadas na página eletrônica da Câmara Municipal de Criciúma. As propostas, as emendas definidas pela audiência pública serão todas transformadas em subemendas e seguirão o trâmite previsto na Resolução 01 de 2011. Vamos então, feitas as considerações, passar a palavra para o arquiteto e urbanista Gustavo Lins Maia. Obrigado, Carol. Se os presidentes da mesa quiserem desfazer para ficar mais confortável na apresentação, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Walter Gustavo Lins Maia, eu sou arquiteto urbanista e estamos hoje aqui de novo nesta audiência pública para tratar as questões elaboradas ao plano diretor e suas emendas. Eu quero deixar bem claro, já de começo, que esta audiência pública ela não visa como principal foco a minha apresentação. Contudo, essa apresentação do material foi feita o ano passado, em 15 de dezembro do ano passado, foram 4 horas, 2 horas de apresentação e mais 2 de discussão. E a intenção aqui, hoje, é fazermos a discussão e ouvir as partes dos destaques daquilo que foi apresentado desde novembro do ano passado, está em mãos da Câmara e disponível a qualquer cidadão aqui em Criciúma, o teor das emendas e essas análises. Então, como forma de buscar um estopim, uma espoleta para essa discussão, nós trouxemos a apresentação resumida da audiência pública passada, que eu não vou adentrar em detalhes, e vou pensar algumas questões que não foram colocadas, porque não estavam em forma de gráfico, mas em forma de texto, hoje, e vou detalhar estas questões, que nós julgamos polêmicas ou importantes para o plano diretor. Ontem tivemos 2 reuniões para tratar desse assunto, onde a metodologia foi apresentada e buscado alguma sugestão de encaminhamento, procedimento ou questões do tipo. Desta forma, vou buscar encaminhar aqui a apresentação o mais rápido possível. Como a própria Carol colocou, são 111 slides, vou passar de forma bem rápida, e a estimativa é de 1h30, 2 horas. Aqui é só para salientar que, aos 15 dias da data retrocesso para trás, foi publicado, e desde então vem sendo sempre publicado em vários jornais, o edital desta audiência pública, além das entrevistas e discussões que aconteceram nas outras mídias, de rádio, TV, entre outros. Aqui, só para citar, foi feito o acesso, tudo que estava relacionado ao site ou ao plano diretor, essa é a página da Câmara Municipal. Havia um local onde se tinha as emendas e sugestões encaminhadas e as resoluções e os documentos relativos ao plano diretor, que aqui houve um pequeno problema com o tamanho do arquivo o ano passado e houve certa dificuldade, apareceu isso na audiência passada, e que desta forma esse ano foi resolvido, e a gente pode ter aqui por ano os documentos para que as pessoas pudessem baixar e acessar e tudo mais. Rapidamente, aqui é só o regimento, a resolução que trata dessa audiência pública. O formato que a Carol acabou de explicar, 2 minutos para cada um, vai ser trabalhado sobre destaques. E aí eu peço a todos que, se quiserem, levante a mão para fazer as suas inscrições desde já, ou levante a mão para pegar um papel ou uma caneta. E aqui, no canto, nós aumentamos o tamanho da letra ali, Diógenes, para vocês verem o número do slide. Esse número do slide é para servir de referência caso alguém queira utilizar o material no momento da discussão, num mapa ou algo do tipo. Também temos aqui, na apresentação, não aqui, o volume das 500 páginas sobre as 268 emendas feitas ao plano diretor, caso queiram apresentar ou ver alguma coisa ou discutir alguma coisa. A questão toda seria os destaques. Vou passar, foi feita uma ficha encaminhada no final de março para que se encaminhasse essas sugestões, e algumas pessoas já encaminharam algumas dessas fichas com propostas das emendas ou subemendas, que a gente vai fazer uma leitura assim após o término desta apresentação. Vou passar rapidamente. Aqui é o regimento, é tudo aquilo que a Carol falou.
O processo histórico do plano diretor foi 7 meses, desde que a emenda chegou à Câmara no começo de 2010, com esse formato de emendas. De lá para cá foram feitas várias reuniões, visitas em loco. Nós, na consultoria, visitamos todas as áreas do município onde se propuseram qualquer emenda. Nós fomos lá em loco, houve uma certa dificuldade nossa, a gente buscou reparar isso. Ao final de outubro, começo de novembro, o volume da análise técnica estava pronta e no dia 15 houve a audiência pública, como foi citado anteriormente. Só para mostrar algumas reuniões, várias foram só das emendas. Não estou falando de todo o processo do plano diretor, só desde que está na Câmara houveram 13 reuniões onde nós, consultores, participamos com vereadores e os segmentos da sociedade. E houve 2 dias de levantamento em loco, aquelas visitas a campo, como foi colocado, ilustrado. O plano diretor tem 500 essa análise das emendas tem 500 páginas, 8 capítulos. – 268 emendas, foram realizados 29 mapas, sendo 3 anexos. Fizemos um cruzamento que não havia sido feito na época do plano diretor, de pegar no mesmo mapa área minerada e zoneamento e cruzar isso para poder entender se aquelas propostas de verticalização estavam acontecendo em área minerada ou não. Fizemos vários estudos que resultaram em várias tabelas e anexos, e todo documento que foi encaminhado para nós foi escaneado e aparece na parte dos 58 anexos encaminhados. Da mesma forma, as emendas, sugestões que vierem ser encaminhadas hoje serão anexadas junto ao processo, escaneadas, se vier mapa, documento, da forma como aconteceu até então. Aqui são algumas questões que nós elaboramos para buscar um respaldo ao plano diretor. A questão do sistema viário, que é um problema sério que foi identificado, vazios urbanos, cálculo de saturação, as áreas minerais de subsolo, esse cruzamento do mapa e alguns estudos de afastamento que nós fizemos para embasar melhor. Não vou entrar em detalhes dessa tabela, só vou falar e mencionar. Esta tabela, tá, é a tabela 1, ela fala da largura das ruas. Existem 2.700 ruas em Criciúma, cerca de 70%, ou um pouco mais de 70% das ruas em Criciúma tem 12 metros de largura. Isso é um problema, é um entrave que tem que ser solucionado e foi explicado em maiores detalhes na audiência passada. Aqui foi todo um estudo que nós fizemos, um levantamento de um dado que não tinha sido discutido até então, das áreas vazias, que não estão sendo aproveitadas em Criciúma. Isso aqui era datado da época que foi feita a imagem de satélite que gerou a base cartográfica de Criciúma, que é de 2000, o levantamento da prefeitura, onde no cadastro da prefeitura tinha áreas de lotes vazios, estão pintadas aqui em laranjado. E aqui tem uma quantidade de números de lotes. Existia naquela época 8.400 lotes vazios em áreas com loteamento e infraestrutura urbana na época. As informações que nós tínhamos foram passadas todas pela prefeitura e a gente buscou fazer essas análises para complementar. Aqui a gente tem um panorama, e isso é muito importante, sobre o plano diretor e suas áreas. O plano diretor do zoneamento, sem as 268 emendas, tem este raio-x aqui que eu vou falar rapidamente. O município de Criciúma tem 237, um pouco mais, quilômetros quadrados de área. 28% dessas áreas, pouco mais de 28%, são áreas mineradas. Área urbana, área rural, área ambiental embaixo delas. Áreas ambientais representam 24% do território do município de Criciúma. Área rural, 25%. 75% então é área urbana. Áreas centrais são menos de 1% do território de Criciúma, e eu faço destaque. As maiores polêmicas de Criciúma aconteceram por discussão em menos de 1% do território de Criciúma. Áreas especiais são pouco mais de 5%. Áreas industriais, quase 8%. Ela foi aumentada relativamente nessas emendas, através de vários segmentos que encaminharam propostas de emendas ao plano diretor. Áreas mistas, que seriam de comércio, serviço e áreas residenciais, ao longo das principais vias,
representam 31% do território de Criciúma. As demais questões eu não vou entrar em detalhes, isso já foi explicado em relação ao ano passado, na audiência. E aí, com face e com tempo disponível nas análises das emendas, nós fizemos uma projeção. Este zoneamento aqui de Criciúma, sem as emendas, se a gente fosse ocupar metade do que a gente tem de potencial, ou seja, pegamos, segundo dados do IBGE, quantas pessoas moram num apartamento ou numa casa? São 3,10, segundo dados do IBGE de 2010. Pegamos e calculamos a quantidade de andares que pode ter um prédio, um comércio, e multiplicamos isso por 2 apartamentos e dividimos pela metade. Se 50% do zoneamento aqui, do projeto de lei, sem as emendas, fosse ocupado, Criciúma comportaria quase 400 mil pessoas. Isso é dado projetado, zoneamento. Tem infraestrutura para aguentar isso? Provavelmente não, por conta de problemas de infraestrutura que tem que ser investidos. Mas o plano diretor é uma projeção em 10 anos. E várias outras questões que foram também comentadas e discutidas. Então, falar que não tem área minerária, que não tem área industrial, falar que não tem área de comércio ou área verticalizada no município, é balela. Falar que vai fugir gente de Criciúma, que não comporta, é balela. Só que tem muita área virgem aqui. Tem áreas que são fazendas, glebas que nós chamamos, e que precisam de toda uma infraestrutura ser colocada. Então isso não está preparado. Mas, como o zoneamento de Criciúma é a área praticamente toda, 75% dela, é isso aqui que acomoda e é capaz de suportar dentro do município, é o estado limite. Aqui nós pegamos, está pintado no município de Criciúma, pintado de várias cores, rosa, verde, entre outras, as áreas mineradas em subsolo, que foram encaminhadas e foram buscadas e levantadas pelo Ministério, a pedido do Ministério Público, como uma medida de compensação ambiental, TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. Aqui a gente tem que 67 quilômetros quadrados, dos 237 do município, é a área minerada. Uma boa parte dessas áreas mineradas estão em áreas que têm uma relativa ocupação dentro do município. Então, nestas áreas mineradas, a ocupação, se a gente projetar prédios para aquela região que ainda não tem prédio, pode ser que não aconteça. Se a gente falar que a cidade toda onde pode prédio vai ser em cima de área minerada, tem uma grande probabilidade disso não acontecer dentro do município. E esse é o cuidado que a gente buscou analisar. E só a título de curiosidade, 55% das áreas, dessa área minerada que tem levantada, representa uma camada que é chamada de barro branco, que é esta aqui rosa, e que atende e margeia uma boa parte do centro consolidado de Criciúma. Face a isso, nós cruzamos aqui em branco áreas mineradas. E em Criciúma existe mina debaixo de mina. Aonde está mais branco aqui, ó, por exemplo, essa faixa comprida, são 2 minas sobrepostas. E isso acontece em vários momentos. O mapa de Criciúma, a área, por exemplo, da APA, não está minerada. A área da BR-101 não está minerada. Existem alguns pontos que não são áreas mineradas, são passivos ambientais, restos, enfim, eu não vou lembrar de todos os nomes aqui, são os passivos que foram deixados na superfície. Isso tudo foi levantado e apontado para que, na hora de fazermos nós a análise do que existia e do que está sendo proposto, a gente tivesse um maior conhecimento disso. Na época da elaboração do plano, pela correria que estava todo o processo, isso não tinha sido feito. Fizemos agora na Câmara. Dividimos, então, zona por zona, das 30 e poucas zonas que existem dentro do município, e contabilizamos quantos quilômetros quadrados tem de área para chegar ao total de área minerada do município. Com isso, a gente pode ver que 34% das áreas mineradas de Criciúma, ainda bem, não estão sobre as áreas que estão sendo propostas para prédios mais altos. Porque senão esses prédios nunca iriam acontecer. Elas acontecem em áreas residenciais com até 2 pavimentos. E isso representa pouco mais de 20 quilômetros quadrados. Já as segunda e terceira área seria a zona das APA, ZA, que seriam as áreas da APA, grandes morros,
Existem vários trechos de morro que foram minerados de baixo. O Morro Sequinel é uma peneira ali debaixo daquilo, tem uma boa área minerada de baixo, não tem como construir lá, também não é um problema. E a zona residencial 2-4, que pode até 4 pavimentos, é a terceira em maior porcentagem, 10% da área minerada de Criciúma está sobre essas áreas. As outras são áreas centrais e outras do tipo, foram depois feitas uma análise em relação à sua porcentagem. As áreas, existem zonas que estão sendo propostas no plano diretor para 8 pavimentos, que praticamente 100% dela é área minerada. Provavelmente não vai sair, ou se for sair, vai sair muito caro a infraestrutura e a construção desse prédio. Se não me engano é Santa Bárbara, essa região. Bom, esses foram estudos e algumas questões que nós levantamos. Fizemos uma outra questão para tirar um pouco a luz sobre o mito ou a discussão sobre os afastamentos de Criciúma. Pegamos 4, 5 municípios polo para tratar e analisar, e estudamos o plano diretor desses 5 municípios para ver do que se trata o afastamento. Foram Curitiba, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Porto Alegre. Pegamos cada um dos planos diretores, estudamos o seu afastamento e os 2 municípios com maior exigência de afastamento são Criciúma, com a lei de 99, não é esta do plano diretor, que resulta em H/5, ou seja, a altura do prédio, você divide ela por 5, é quanto você tem que estar afastado da divisa para construir um prédio. Isso vai dizer se a cidade é muito adensada ou pouco adensada. E Porto Alegre, em alguns casos. Curitiba, destaque, cidade dita de planejamento, modelo e outras questões, o H é sobre 6, ou seja, a exigência é menor. Foi o afastamento 0, e podia construir prédio de 40 metros de altura colado um no outro, uma época em Curitiba. Depois se exigiu 3 metros de afastamento, e depois, agora recentemente, depois do Estatuto da Cidade, inclusive, 2004, H/6. Exige-se menos em Curitiba de afastamento do que em Criciúma. Feitas essas colocações, nós calculamos, e o afastamento não quer dizer muita coisa. Analisamos o tamanho da área do território dos municípios. Curitiba, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Porto Alegre. De todos os municípios, Criciúma é o que tem a menor área. 235 km², segundo dados do IBGE. Uma população de 200 mil habitantes. Isso dá uma densidade de 816 pessoas por quilômetro quadrado. É um dado, uma referência. Se nós analisarmos Florianópolis, que tem o dobro da área, da população de Criciúma, vocês vão ver que Florianópolis tem quase 3 vezes mais território. Ou seja, a densidade em Florianópolis é de 627 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tem mais território lá em Florianópolis, com mais população para cada um, se fosse dividido para cada um dentro do município. E município como Porto Alegre, que tem uma área muito grande, como Curitiba, a população muito grande, a densidade passa para 4.000, 2.000 pessoas por quilômetro quadrado. Com dados do IBGE, estão aí para quem quiser consultar, estão nos documentos. Não adianta nada a gente analisar municípios com contextos totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes. Não dá para comparar. Sabendo disso, focamos um pouco mais. São municípios referência, alguns fora do estado. Pegamos então 5 municípios mais populosos do estado de Santa Catarina: Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José e Criciúma. Realidade do estado. Eu vou simplificar essa tabela aqui para dizer para vocês que, em termos de população, Criciúma é a 5ª cidade mais populosa. Tem mais gente em Criciúma, é a 5ª cidade. Se analisarmos o tamanho médio dos 293 municípios do estado de Santa Catarina, Criciúma se apresenta abaixo da média. Ou seja, Criciúma tem um território menor do que a média do estado de Santa Catarina. Também não quer dizer muita coisa, mas reflete um tamanho médio de município, que não dá para comparar o litoral com a região acima da serra,
mas é uma referência. É, dentre estes municípios, o que apresenta uma das densidades medianas, e a área só é menor de Criciúma, só tem área maior do que São José. E São José tem mais gente. E olha só a densidade, 1.346 pessoas por quilômetro quadrado. Isso reflete na qualidade de vida, isso reflete na disputa ou no trânsito nas ruas, a quantidade de gente que vai passar por uma por outra, elas estão concentradas ou não. Isso reflete os problemas de trânsito que se tem na região de Florianópolis, reflete em todas essas questões. Foram os dados que, dentro do tempo que nós tivemos, nós pudemos analisar como um referencial. Ou seja, Criciúma é o 5º município mais populoso e tem uma área territorial do município muito pequena. E como eu já mostrei para vocês, ainda tem área minerada, tem área de zapa que não pode ser ocupada, de morro, beira de rio, que ninguém quer, porque se quer morar com qualidade de vida. Então esta área é menor ainda do que a área do território todo. E isto quer dizer que Criciúma tem que verticalizar tudo? Não. Mas, se Criciúma continuar com uma crescente na população, ela vai ter que pensar sim na verticalização. Tirando essas questões que foram só dados gerais, para poder dar um exemplo, nós pegamos e dividimos as emendas, as 268 emendas, e subdividimos, existem 5 tipos de emendas. Emendas que pedem alteração só no texto da lei, são 144, 48%. Parâmetros urbanos mudam a tabela, o afastamento, a altura da construção, questões do tipo são dados mais técnicos, são 31%. A supressão ou inclusão de questões em anexos na lei e de zoneamento, ou seja, onde vai poder construir prédio, onde vai poder ter indústria, 17% ou 52 emendas. E aqui nós também colocamos quem foram os atores que propuseram sugestões à alteração do plano. Foram 5 também. Os delegados representam 19% dessas propostas. A equipe técnica, particulares ou empresas particulares, 1%. Vereadores, 10%. A SIC, 5%. E Suduscom, 65% das propostas. Nestas propostas, nós pegamos e aonde poderia ser falado de bairros, aonde está sendo propostas alterações, nós quantificamos só para ilustrar. E destacamos aqui em branco. Existem, por exemplo, 12 não informadas em local onde vai acontecer essa proposta, 8 propostas de alteração na Próspera, 6 no centro, 4 na Santa Bárbara, 3 na Rio Maina, Nossa Senhora Salete 4, Brasília e Cruzeiro do Sul. E assim vai. Esses dados todos estão no documento. Feito isso, nós analisamos e dividimos as propostas em viável, tudo aquilo que não gera problema, política, é uma coisa construtiva, não precisa discutir. Acata aquela emenda que vai melhorar o plano. Com restrições, são todas aquelas emendas que, por um motivo ou outro, por questões que foram discutidas, acordos que foram feitos, decisões que foram tomadas, ou porque existem 1, 2, 3, 4 propostas para uma mesma área, como acabou acontecendo, e que são divergentes entre uma e outra, e que são possíveis de serem alteradas. Não há ilegalidade, não há problemas legais, é uma questão política. Se quer ou não, é uma questão de como adotar e proceder. E as inviáveis, que são aquelas que não podem ser feitas porque vão desrespeitar alguma lei, elas não são possíveis do ponto de vista econômico, técnico, legal. E isto reflete 79% ou 212 emendas são com restrições. Algumas mais polêmicas do que outras. 17% são viáveis e 4% são inviáveis. Nós vamos discutir esta fatia aqui. 79% de 268, ou seja, 212. Nós analisamos estas restrições e a viabilidade segundo os proponentes, os dados estão aqui, não vou me adentrar a isso, mas quem mais teve emendas inviáveis apresentadas foram tanto a SIC quanto os vereadores, na pedida de retirar um documento, de retirar um anexo, ou retirar termos em artigos que não poderiam ser feitos.
E de uma média geral, quase todo mundo teve mais propostas com restrições, ou seja, é preciso sentar e discutir. Aqui rapidamente as questões mais importantes, os desafios desse plano diretor e os principais assuntos mais polêmicos ou importantes a serem discutidos nessas emendas. O município tem várias áreas ambientais, né, área minerada, APA, existem várias áreas especiais, áreas com passivo de mineração que não pode ser ocupada, mesmo que se queira colocar indústria ali em cima, porque aquela área minerada ela tem que ser recuperada antes, questões do tipo. Áreas com restrição à ocupação, seja em áreas mineradas ou essas com passivo ou com invasões ou assentamentos e loteamentos irregulares. E a infraestrutura deficiente, principalmente fora das áreas centrais ou da área do centro. Criciúma tem bons equipamentos em algumas áreas que são sobrecarregadas porque só existe no centro ou nas áreas próximas. E falta isso nas bordas e que daí, de certa forma, se no futuro dos próximos 10 anos fizerem investimentos, vão tirar um pouco dessa sobrecarga. As questões polêmicas no plano diretor são a verticalização, aonde pode prédio ou não, que altura, qual distância que um tem que estar do outro, zoneamento. Existe um conflito muito grande entre o que está hoje vigente em Criciúma, que é de 99, o plano diretor hoje, que está funcionando, e este que está sendo proposto. Houve uma redução em algumas áreas, um acréscimo em outras áreas, houve uma diminuição de número de pavimentos que era possível no zoneamento de hoje, para esse proposto no plano diretor, e outros locais o inverso. Principalmente, em que formato e como vão ser usados os instrumentos do Estatuto da Cidade. IPTU progressivo, no tempo, a transferência potencial construtiva. Existem, se não me engano, 48 instrumentos novos trazidos por uma lei de 2000, que é o Estatuto da Cidade, uma lei federal, que o plano diretor tem que obedecer, porque ela regulamenta a Constituição do Brasil. Dentre elas, foram escolhidos alguns instrumentos, se não me engano, desses 48, foram 8 ou 12 instrumentos utilizados aqui no plano diretor de Criciúma. Alguns porque são obrigatórios, porque o Estatuto da Cidade fala, IPTU progressivo no tempo, ou seja, deixou o lote vazio lá, não construiu, tem que pagar e ir aumentando o IPTU ao longo do tempo até um patamar. Isto é obrigatório, não pode ser retirado, por isso é uma emenda inviável, que apareceu. Estes instrumentos da cidade tem que existir alguns, outros pode ser adotado ou não. O que acontece? Como vamos usar o instrumento é que está sendo discutido aqui, em algumas emendas. Outra questão que foi bastante polêmica são os parâmetros ou os elementos de bonificação não computáveis, e você pode dar um monte de nome. Quando você constrói uma área, você tem que saber se você vai utilizar ela ou não, se você vai contar a caixa de escada de incêndio, se você vai contar a coberta da casa, no fundo da casa, como área construída, para pagar IPTU e para aprovar na prefeitura. Se a sacada dos prédios vão contar, e tem várias outras questões do tipo. Isto são entendidas como, assim como o governo do Brasil diminui o ISS, vários dos impostos relacionados, por exemplo, o que aconteceu no governo Lula, diminuiu o imposto da linha branca, geladeira, fogão e tal. O Brasil produziu mais fogão, ajudou o desenvolvimento, quem tinha fogão velho, geladeira velha, trocou. Conseguiu porque o preço diminuiu, ficou acessível ao município. Estes parâmetros são este incentivo, que podem melhorar, dificultar a qualidade de vida da população e aumentar ou diminuir o custo de vida da população de uma maneira geral também. O formato, como e aonde vai ser colocado... Isso é um absurdo. Essa analogia que você está fazendo é um absurdo. Eu vou pedir isso. Por favor, anule essa palavra. Quer colocar, levanta a mão, pede a palavra e a gente vai continuar de forma ordeira aqui, porque eu estou no slide 24. Tem assunto. Aí você pode manifestar da forma que você quiser. Anule essas suas palavras. Tá ok. Do ponto de vista técnico, a respeito disso, é isso que eu falei sobre os parâmetros. Vamos discutir mais para frente. O quadro 3, daquelas 268 emendas, nós destacamos 134 como polêmicas ou importantes.
dentro do plano diretor. Dentre estas, estão aqui em branco mais claro e amarelo, aquelas que a gente colocou aqui no plano diretor. E existem várias destas emendas, por exemplo, esta emenda 11, 13, 58, 59, fala dessas áreas computáveis ou não. São formas de encaminhamentos e propostas de maneira parecida ou diferente ou contrária a respeito do mesmo assunto. Então, existem talvez 10, 12 emendas sobre o mesmo tema. Esta tabela serve de referência para os vereadores. Vamos discutir tal emenda, não adianta discutir a emenda 210 e falar que vai escolher a opção A, se na emenda 235 escolher a opção B, porque elas são antagônicas. Vai criar um problema dentro do plano. Então elas têm que ser discutidas de forma conjunta. Tudo isso está dentro do documento também. E aqui a gente vai entrando em vários dos mapas. A gente tem o zoneamento hoje vigente em Criciúma, a área, o zoneamento como ela está, a área destacada, o zoneamento proposto no plano em 2009, como ela está. Aqui uma imagem aérea e aqui o que foi proposto na emenda. Não vou comentar e mencionar cada uma delas, vou passar rápido. Isso foi feito na audiência passada. Só para vocês entenderem o que está sendo exposto aqui, tá? Essa emenda, a emenda 14, ela é uma emenda que está modificando o zoneamento, pedindo para uma área de Zapa ser transformada em área residencial 1, 2, ou seja, até 2 pavimentos. Sempre que vocês olharem essa sopinha de letras aqui, o número final quer dizer a quantidade de pavimentos que pode naquela região ou não, e aqui o bairro onde ela está acontecendo, Cruzeiro do Sul. Outra emenda ao longo da Júlio Gaidinski, de novo foi feita uma proposta, isso foi discutido, bairro Mina Brasil, proposta 15, zoneamento, alteração de zoneamento. A emenda 16 trata de zoneamento também, no bairro Brasília. E esta emenda aqui, só para vocês terem uma ideia, foram propostas por 3 entidades diferentes a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A alteração é igual. Ou seja, se vai fazer a alteração da emenda 16, a emenda número 200 e tanto, ela tem que sofrer a mesma alteração, senão ela vai ficar conflitante. Emenda 17, de novo zoneamento, bairro Cruzeiro do Sul, nas bordas das áreas mais centrais, perto do tênis clube. Emenda 18, zoneamento, Cruzeiro do Sul, de novo, a mesma área próxima. A emenda 19, zoneamento, Nossa Senhora da Salete, uma área que era industrial e tinha, outra coisa que eu quero colocar, aonde existia área minerada em subsolo, nós colocamos o plano, o zoneamento e a área em branco, para vocês entenderem se aquela área que está sendo proposta está sendo proposta verticalização em cima de área minerada. Nesse caso aqui, em cima de rejeito de área minerada, nessa proposta. Isso tudo está dentro do texto, Nossa Senhora da Salete, no bairro Nossa Senhora da Salete. Na região de São Simão, ao longo da rodovia Antônio da Solé, zoneamento industrial. Emenda 21, zoneamento, no bairro Pinheirinho. Olha a quantidade de áreas mineradas dentro da área e olha a área, o zoneamento como ela está. Emenda 22, também zoneamento, no bairro Santa Catarina, as áreas mineradas e o que se tem próximo. Essa aqui é uma sequência de emendas da ASIC, que considerou que as áreas industriais de Criciúma estavam muito acanhadas. Nela, a gente tem no mapa a área azul mais escura, é a área industrial hoje, existente no plano diretor como ele está, sem emenda. Estas áreas em azul mais claro, do lado das azul mais escura, essa aqui é a rodovia Jorge Lacerda, foi fazer com que a área industrial não seja só 50 metros, foi pedido 500 metros de área industrial ao longo dela. Aqui a gente tem a imagem aérea. Rodovia Luiz Rosso, do outro lado. Da mesma forma, ela está compreendida de uma forma diferente. Tem área residencial mais adensada, o comércio e serviço aqui, área estratégica do exército um pouco mais para cima. E existem alguns vazios, ela está entre a área de APA, que tem que ser preservada. Então foi analisado também isso.
Emenda 28, zoneamento, rodovia Sebastião Toledo dos Santos, indo para, se não me engano, aqui é Nova Veneza? Siderópolis, exato. Então, estas áreas verdes que vocês veem aqui, são áreas de rejeito de resto de mineração. Não podem ser ocupadas sem antes serem tratadas e recuperadas ambientalmente. Então a gente destacou isso. A área em azul é como ela estava, como ela pode ser ampliada. O que vocês estão vendo nesse desenho todo tortuoso aqui são áreas de APP, que não podem ocupar a beira de rio. Parte do anel do contorno viário ao longo, entre a SC 443 e 446, a Otávio da Soler, toda aquela região que antes tinha uma área, um zoneamento de 300 metros, ele foi dobrado, de 150 metros, ele foi dobrado para 300 metros, buscando fomentar uma área de industrial em volta da cidade de Criciúma. Aqui a gente tem a Avenida Universitária, aqui continuação na Jorge Lacerda, Gabriel Arnes, eu não sei aqui qual das duas que é. Aqui a Avenida Centenário, a universidade está aqui. E aqui a ET, toda esta região que era tratada como área rural, uma área urbana, ela foi proposta zoneamentos diferenciados também, com expansão ora em área industrial, ora de área residencial, buscando pessoas que morem perto da própria universidade. Esta emenda, por exemplo, ela foi alterada numa reunião preliminar. Se queria tudo área industrial para lá, e com algumas áreas residenciais, com algumas áreas rurais. Depois das discussões que a gente teve antes da audiência do ano passado, ela foi revista e readequada. Surgiu a proposta: se os estudantes estão aqui, por que não trazer as habitações para eles próximos e diminuir o deslocamento deles, que tem que atravessar para o centro da cidade? Foi uma proposta que foi alterada ao longo do processo. Aqui são propostas de utilização das áreas mineradas como áreas industriais. Colocamos nossas observações. Elas são ao longo da rodovia Tereza Cristina e da rodovia Jorge Lacerda, entre outras. Outra questão, uma contribuição muito grande, destaco da SIC, sobre a preocupação da Via Expressa em Criciúma, que não estava contida no plano diretor. Durante 2 anos que estivemos no plano diretor, tentamos por todas as formas conseguir esse desenho da via. Não tinha, não passavam para nós. Nos foi passado. Aqui, o desenho dela, passando pelo município de Sara, BR-101, e ao chegar próximo dela, numa faixa também, buscamos fazer uma revisão do zoneamento proposto, como forma de melhor utilizar, preservando a área de APA, onde tem que ser preservada, com beira de rio, esses pontos azuis aqui, e esta mancha azul grande como área industrial. E vai chegando próximo do centro da cidade, a escala muda, existem habitações, residências, comércio, serviço. Aqui tem que ser um uso misto, não indústria. Isso tudo foi apresentado e foi vamos dizer assim, um produto, um resultado da fase de discussão na Câmara. Aqui só é a mesma coisa em detalhes. Aqui a gente tem as principais vias, só caso alguém queira discutir alguma coisa. E aí a gente entra em várias questões relacionadas às emendas do SINDUSCOM, que foram a maior quantidade e maior número. O conceito a ser discutido são poucos, ou seja, o SINDUSCOM propõe um monte de coisas, mas na verdade está sendo discutida dezenas e não centenas de coisas. São propostas de como usar o instrumento, qual que é o afastamento que tem que ser. Esse afastamento eles dividem zona por zona, e aí nós analisamos zona por zona, para saber se isso é viável ou não, que acordo vai ser chegado ou a que ponto vai ser traçado ao plano diretor, entre outras questões. Esta aqui é uma emenda que é um destaque que eu estou colocando, e isso acaba se repetindo. As emendas 38 e 87 elas são correlatas ou parecidas. Elas tratam da modificação do texto, artigo 24, anexo 22, são alterações sobre o estudo de impacto de vizinhança e o polo gerador de tráfego do município. Foi solicitado alterações em quantidade de residências para fazer um estudo de impacto de vizinhança, ser considerada correções de texto que faltaram realmente dentro do volume, a retirada do anexo ou de parte do anexo
sobre determinado tema. E aí, nesta análise técnica 38 ou 87, nós colocamos, é pertinente e necessário a palavra computável a respeito do que está sendo colocado, mas a gente apresenta como polêmica a alteração da quantidade de áreas. Vou colocar bem claro. O plano diretor fala que para 60 unidades habitacionais ou mais é necessário estudo de impacto de vizinhança. A proposta é que para se fazer um estudo de impacto de vizinhança seja 300. A gente colocou a análise, coloca aqui e elas são correlatas. E elas têm a ver com polo gerador de tráfego. Porque se você tem um conjunto residencial com 300 ou 60 pessoas morando, isso vai causar uma quantidade de fluxo de pessoas indo, vindo, necessidade de comércio, serviço, hospital, posto de saúde, tudo isso. Então tem a ver com polo gerador de tráfego e tem a ver com estudo de impacto de vizinhança. São duas coisas distintas. Vou passar rápido. Se quiserem, peço um destaque. As emendas 42, 84, 85 são correlatas. Elas tratam de anexos e mapas do instrumento do Estatuto da Cidade. Estão pedindo para tirar o IPTU progressivo no tempo, a outorga onerosa e a transferência do direito de construir. Porque, segundo o proponente, entende que isso já está definido no zoneamento, na tabela do zoneamento e no mapa do zoneamento. Só que são coisas distintas. Esta emenda, ela é inviável. E eu coloquei aqui e falei que não íamos discutir emendas inviáveis, mas estou colocando porque se retirarem, o plano diretor fica ilegal do ponto de vista da lei federal. Só um destaque. Então a gente coloca, faz a recomendação, coloca e destaca. No artigo 42 do Estatuto da Cidade, são obrigatórios esses instrumentos. O formato, o Weiser marcou lá, se inscreveu, o primeiro inscrito. E aí vai chamando as pessoas que têm as meninas para fazer a ordem das inscrições, por favor. A emenda 43, ela altera o texto da emenda 89. São as competências do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Emenda polêmica. Por favor, não sei quem está anotando, a Romana levantou a mão. Eu vou pedir para que... Só um momento, Romana, só um momento. Ela vai anotar a ordem, tá? Vou explicar. As pessoas que estão levantando a mão, primeiro fazem um destaque. O que é? Eu quero falar a emenda tal ou slide tal. Vai ser aberto e falado aquele destaque. Vai se inscrever uma pessoa para falar a favor ou contrária em réplica e técnica. É assim que está no regimento. Mais para frente, depois da minha apresentação. Só por questão de ordem. A emenda, o destaque da emenda do impacto de vizinhança, qual é o número? É a 45. Não, desculpe, 44. Perdão, 44. Obrigado. Dessa forma, posso fazer essa palavra? Procedimental não é com relação a nenhuma emenda. Breve, por favor. É muito difícil os interessados tratarem de destaque de anos passados, porque tu vai trabalhar... Romana, não quero te cortar. Este assunto é ciente desde julho do ano passado, as emendas, e o documento técnico está em posse, entregue e apresentado em audiência pública desde novembro do ano passado. Para não deixar ninguém no vão e falar, nós vamos discutir, façam seus destaques, estou recapitulando. A audiência hoje é para aqueles que já prepararam e sabem do conteúdo e podem colocar destaque, e a gente pode prolongar esta audiência até sexta-feira para que se discutam esses destaques, Romana. Da apresentação, a apresentação vai se alongar demais. Mas de qualquer forma, por exemplo, se tu coloca isso primeiro, alguém se manifesta contra, alguém se manifesta a favor. Aí é o momento da discussão, lá no final. Senão vai polemizar. A gente vai pegar um assunto aqui e vai longe. Vermelho aqui, ó. Caminho vermelho aí, não. A Fernanda, moça de branco, com a papelzinho na mão, ela está anotando a ordem dos destaques. Tá ok? É aí, ó. Voltando à apresentação, slide 46. Emenda 43 fala das competências do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Em vários momentos, várias emendas, da 43 a 44, entre outras, fala-se para tirar a competência do Conselho e ele não ser deliberativo, ou seja, ele tomar as decisões, ele ser consultivo.
Aí há toda uma orientação e análise técnica que nós colocamos no Estatuto da Cidade que se permaneça deliberativo. Emenda 48, 49, é também ordem de texto. O uso dos parâmetros urbanísticos que são diferentes do plano diretor. Ou seja, aqui é uma discussão que, se for discutida, é uma discussão de um conceito que desdobra para 50 emendas. Ou seja, como é que vai ser calculado o afastamento? Como é que vai ser calculado o recuo? De que forma? O que é pavimento? A emenda 31 pede para eliminar o título provisório e temporal do uso tolerado. O que é o uso tolerado? O plano diretor hoje permite que certas coisas aconteçam na região central. Vamos supor que, por exemplo, existisse uma indústria no centro de Criciúma. Ela está aprovada no plano diretor legalmente pela prefeitura em todos os trâmites. A partir do momento que aprovar esse plano diretor, de 2009, área industrial no centro de Criciúma daquele tipo não pode mais. Este uso fica tolerado porque é um direito adquirido a título provisório e temporal. Se continuar trabalhando, desenvolvendo suas atividades e não incomodar o entorno ou a comunidade, permanece. Se por algum motivo começar a incomodar a comunidade, o plano diretor tem outras áreas industriais que são possíveis, mas dá o direito a pessoa falar, você tem que fazer um tratamento acústico, você tem que fazer um tratamento de poeira, de barulho. Se você fizer isso, dentro do que o RAP e as legislações ambientais do Brasil são as mais detalhadas a respeito disso no mundo, beleza, você permanece aí. Não consegue resolver o problema. O exemplo das áreas de carga e descarga que acontece em Criciúma, que está sendo planejado em outra região, muda-se daqui, então o alvará é cassado e busca-se adequar à região correta. Para quê? A área industrial possa desenvolver sem as pessoas morarem próximo e ficar reclamando da área industrial e parar com os investidores de emprego e renda no município, na área industrial, e na área residencial salvaguardar aquelas pessoas que moram ali. Cada um segundo as características que a cidade tem no planejamento. E isso no plano de 99 é confuso. Se questiona isso e pede para retirar, não pode retirar, porque senão cria um problema. Senão, toda vez que aprovar um plano diretor, tem que derrubar a cidade inteira para construir uma nova, porque tinha coisa que você não vai conseguir, dentre as milhares de possibilidades de uso dentro do município, deixar tudo funcionando da forma que o plano diretor está planejando agora. Basicamente é isso que a gente coloca, então a gente pede para permanecer. Gustavo, só um pedido. As pessoas, o número dos slides não está visível, eu creio, para a maioria das pessoas, certo, gente? Então, por favor, a cada slide, a cada troca de assunto, você, por favor, dá um número para que as pessoas possam fazer a anotação. Obrigada. Perfeito, Carol. Slide 48, emenda 51. São conceitos entre a altura do prédio, que é a altura total, e o gabarito. Isso não existia no plano diretor, é um conceito, está sendo proposto. Do ponto de vista nosso, técnico, pertinente. Questões de afastamento. Está sendo proposto uma outra forma de considerar e analisar o afastamento, para ficar mais fácil para a população. Em Criciúma é muito comum, temos um prédio, tem a torre, a parte vertical, e existe embaixo a área de comércio, loja, ou estacionamento, ou embasamento, até 6,5 metros. Isso não estava escrito de forma clara e não tinha na tabela do parâmetro urbanístico esta definição. Foi proposto então a adoção e a inserção de texto e tabela, e aí esta emenda aqui, ela vai também em 30, 40 emendas, porque acontece em cada uma das zonas. Ponto de vista técnico, nossa, pertinente, porque a população vai entender que em algumas regiões da cidade, geralmente onde tem comércio, ruas importantes, você pode ter esse tipo de embasamento e torre, e em outras áreas não, só a torre. Por exemplo, o afastamento lá do lado, do fundo,
não ser tratado como afastamento lateral, só afastamento. Então quando você tem, é uma questão de conceito, você tem uma rua, ela pode ser um lote de esquina, um lote de frente. O recuo é a parte da frente da rua para a primeira parte da edificação. Afastamento é dos lados, divisa. Se esse terreno for quadradinho, ficou claro. Se for um terreno todo irregular, aonde tiver rua, meu lote ele tem frente para cá, aqui é um outro vizinho e tem frente para cá. Tem que ser obedecido o recuo aqui e o recuo lá. São parâmetros diferentes, propósito pertinente, facilita o entendimento dentro do município. Outra questão que surge dentro do município de Criciúma é a questão da verticalização ou não. Primeira coisa, Criciúma não possui áreas verticalizadas por demais, ou prédios muito altos. Se você analisar a altura pura e simplesmente do prédio. Agora, aonde esse prédio está, a quantidade que ele está e a distância que está um do outro é que pode facilitar, trazer qualidade de vida ou diminuir, denegrir a qualidade de vida dentro do município. E no plano diretor de Criciúma, botei esse slide para ficar mais claro para todo mundo, foi adotado um conceito bem simples. Você pode ter casa, eu tenho aqui essa linha mais escura, esses dois pavimentos, é a casa, uma zona residencial com dois pavimentos. Eu posso ter uma casa térrea ou ter um sobrado. Eu vou ter um afastamento obrigatório da divisa. Se eu pegar e dobrar isso, eu vou ter nas áreas mistas, de comércio e serviço, onde eu posso ter residência em cima e comércio embaixo. Aí, o número de pavimentos, ele dobra, ele passa para 4. Em algumas regiões, que é muito menor isso do que isso em quantidade do município. Quando você chega em algumas áreas onde tem infraestrutura, tem praça, tem posto de saúde, as ruas dão condição, são áreas mais planas e tal, foi proposto, em algumas áreas não são assim, mas a maior parte das áreas foi proposto, onde tinha essa possibilidade, dobrar o número de pavimentos. De 4, passar para 8. Como? Torre sozinha ou torre com embasamento? Na lei não estava falado embasamento e torre. Estava falando até 6,5 metros de altura, que é o embasamento, pode colar na divisa, em algumas áreas. Depois disso, o afastamento é H sobre tanto. A proposta é, divida isso. Embasamento, afastamento 0 ou 3 metros, 1,5 metro, como acontece em alguns casos, e na torre o afastamento é a fórmula tal. Ponto de vista nosso, técnico, na análise, importante, isso replica em vários. O afastamento dividir em embasamento e torre. A pessoa, o cidadão no dia a dia vai entender melhor isso. E depois, em algumas áreas centrais, importantes e tal, o zoneamento ele dobra para 16, quantidade de pavimentos. Ele pode ser colado na divisa ou pode ser a torre. É difícil, concordo, mas é uma possibilidade, o plano coloca. A questão, por exemplo, isso aqui é a zona mista 16 pavimentos. É ao longo da Avenida Centenário. Pode isso aqui, um exemplo, parte dela, não toda. A outra área central pode 16 pavimentos. Se o empreendedor quiser, ele pode fazer só a torre sem embasamento. Vai depender da vontade ou do zoneamento colocar. Para que vocês possam ter uma ideia do que isso representa em Criciúma, nós fizemos essa figura. Podem ver que todos os prédios, ele vai aumentando em altura e tem 8M. Nós desenhamos na escala um prédio de 8 metros de largura, o apartamento, que representa um quarto de um lado, um quarto do outro, um corredor no meio. Esse prédio, no terreno, vai ficar parecendo um retângulo, como esse aqui. Um apartamento para frente e um apartamento para trás. Se um prédio com 2 plantas por andar for construído com 16 pavimentos, do jeito que está neste plano diretor, é necessário 32 metros de lote, de testada de lote, para que você possa ter altura. Existe um cone, um afastamento feito em relação a esses parâmetros. Para fazer um cálculo e facilitar isso, para entender o que isso representa, nós temos a altura do prédio em número de pavimentos, 16 pavimentos.
Se multiplicarmos a altura do pé direito, o piso que vocês estão vendo, do teto que vocês estão vendo, tiver 3 metros, que é um tamanho mediano padrão, nós vamos ter um prédio, uma torre, com 48 metros de altura. Se nós pegarmos o afastamento, o que é o afastamento? É você pegar a altura do prédio, o H, e dividir por um coeficiente, que, lembre-se, em Criciúma já é H sobre 5, mais exigente que Curitiba. Neste plano diretor está sendo proposto H sobre 4, mais exigente ainda do que Criciúma já exige. Ok? O afastamento para você fazer uma torre de 8 metros, 2 por andar, de 16 pavimentos, é 12 metros da divisa para cá, 12 metros de divisa para cá. Lembrem-se que eu citei que Criciúma tem problema quanto ao tamanho do município, com a existência de área minerada, e que o município é populoso. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Visando abrandar este problema, mas buscando mão de uma contrapartida do instrumento do Estatuto da Cidade, nós, neste plano diretor, propusemos então o seguinte: se quem quiser, por uma dificuldade de área, num lote menor do que 32, fazer um prédio de 16 pavimentos, ele até pode. Como? Ou ele vai preservar a área verde, ou ele vai preservar o patrimônio histórico do município, ou ele vai pagar por isso. Esse é o instrumento do Estatuto da Cidade, transferência ao toque potencial construtivo. Como é que isso está a funcionar? O número do slide, 50. Com o potencial construtivo pagando, o empreendedor pagando, ele diminui a pressão, porque a fórmula continua com o exato afastamento que existe em Criciúma hoje. H sobre 5. A altura, a distância que esse prédio tem que estar da divisa são 9,5 metros se for H sobre 5. Isso foi discutido, encaminhado e está assim no plano diretor, como forma de viabilizar o instrumento do Estatuto da Cidade. Senão ele não vai acontecer. Queria-se fazer o instrumento do Estatuto da Cidade só em índice de potencial construtivo, mas você não podia construir prédio a mais. E não falava nada de afastamento. Isso não vai funcionar. Desta forma, com afastamento, a taxa de permeabilidade, ocupação, você induz ao uso do instrumento. Esse dinheiro que aparece não vai para a prefeitura, não vai para a Câmara, vai para um fundo de desenvolvimento municipal, que quem administra é o Conselho de Desenvolvimento Municipal. É dinheiro para abrir rua, construir creche, fazer asfaltamento, que só o IPTU não paga, mas o empresário, ao querer fazer o uso de um afastamento menor, ele paga e gera dinheiro para o município, e isso é fiscalizado pelo Ministério Público, pela sociedade e gerida. Não é os vereadores que vão falar onde o dinheiro vai ser aplicado, não é o prefeito onde vai ser aplicado. É o conselho, que tem a maior parte, a população, a sociedade civil organizada. Outra questão relacionada ao afastamento que foi colocado no plano é que se você tem uma torre e tem outra torre, o afastamento entre elas tem que ser a resultante como se você estivesse afastando da divisa. Ou seja, se aqui é 9 metros, aqui é 18 metros. Se aqui tem um outro prédio, é 18 metros. O afastamento fica uniforme na cidade de uma maneira geral. Ou seja, o prédio não cola no fundo, no vizinho, mas está longe na divisa lateral. Proposta pertinente. Outra questão que é um problema em Criciúma foi a verticalização do prédio muito grande, mamute, comprido, em área pequena, que adensa demais certas regiões que a rua não permite. Para evitar prédios muito compridos, porque os lotes antigos, mais antigos, eles têm uma data, um fundo mais profundo, foi proposto que se limite ao prédio ter no máximo 40 metros de comprimento. Isso então acaba criando uma forma e um limitante para não aumentar a densidade, como aconteceu em alguns casos que foram discutidos ao longo do plano diretor. Isso tinha sido discutido com os delegados, inclusive, quando chegou no projeto de lei, ele não foi incluso. Ele foi relembrado por uma outra entidade na Câmara.
destaque que eu faço. Questões relacionadas. Tá, temos o embasamento e temos a torre. O que é pavimento tipo? O que é barrilete? O que é ártico? O que é mezanino? Como é que ele funciona? O que é subsolo? Não estava claramente definida nesta lei, porque ela seria detalhada numa outra lei do Código de Obras. Mas o zoneamento está detalhado. Não tem como uma coisa acontecer sem o detalhamento da outra. Senão o que vai acontecer? Penumbra, sombra, e daí você vai congelar a construção, porque a prefeitura não vai querer aprovar, o empreendedor vai querer ter e precisa estar regulamentado. E não é nada demais. O que é subsolo? O que é pavimento térreo? Até 1,5 metro, por exemplo, vou dar um exemplo, existe hoje em Criciúma, até 1,5 metro da altura da rua, você pode construir que é pavimento térreo. Para que isso? Quando inundar, não inundar a casa do cidadão. Está no Código de Obras. Isso reflete aonde? Na altura do prédio, está no zoneamento. Tem que estar no zoneamento, porque se isso não for revisto, e tinha sido perdido, não tinha, passou em branco pelo processo, foi incluído, pertinente. Aí, slide 53, emenda 57 e 58, alteração de texto e subseções, inclusão e alteração nos conceitos de parâmetro urbano. Aqui se trata sobre as áreas privativas e comuns dentro do município, porque isso está no Código de Obras, mas no zoneamento não está. Entre área computável ou não, se vai ser calculada ou não. A emenda 58 pede para alterar o nome do capítulo ou da seção. Em vez de ser das áreas não computáveis, está das áreas computáveis. Teoricamente não altera nada em teor, porque ela vai regulamentar falando que não ou que sim. Ou seja, só pediu para mudar o nome. O importante está nas outras emendas, que são relacionadas. E aqui tem um número muito grande de emendas correlacionadas. Existem 5 propostas de conceito encaminhadas e polêmicas nesse plano, que foi uma das questões de manifestação aqui. A emenda 11, da Romana, na época vereadora, emenda 39, emenda 58 e outras, falam o que pode computar como área pavimento construído, ou como área computável, ou como área não computável. O nome não interessa, o conceito é que está sendo discutido. O que se computa como pavimento? Garagem vai contar ou não vai contar? Sendo que Criciúma tem ruas estreitas e não tem área para estacionamento. Então, estas questões de conceito no plano têm que ser discutidas. E discutindo o conceito, você discute 30, 40, 50 emendas ao mesmo tempo. E é isso que eu quero lembrar e que quero que fique registrado aqui em todas as gravações e em ata. Não se discuta a emenda por si só porque é no meu bairro, na minha casa. Mas o conceito, porque um conceito discutido, ele reflete no todo. Colocamos, quanto à área construída, sendo privativa e comum, é pertinente que esse detalhamento tenha no plano diretor e passou batido. Não tem no projeto de lei. Quanto ao formato das áreas computáveis ou não computáveis, é posição desta consultoria desde o começo do trabalho, em 2008 para cá, não mudamos e reafirmo, registro em vídeo e ata a todos. Esta consultoria acredita que não pode ser estipado as áreas computáveis sem nenhuma regra, porque isso vai denegrir a qualidade de vida e no momento que a gente for discutir isso, nós vamos entrar nos conceitos. Porque é uma forma de incentivo ou não à qualidade de vida. Alguns podem discutir que isso o empreendedor vai vender ou não, mas são coisas importantes. Escada de incêndio, rampa, número de vagas vagas de estacionamento, vagas para ambulância, ponto de ônibus. Isso vai ser computado ou não num shopping, numa área residencial. A minha churrasqueira, ela vai contar, o meu canil vai contar, a área calçada ao longo da minha casa, que não é a minha casa, vai contar. Tudo isso é área computável e não computável. Eu tenho um prédio enorme e tenho um vazio do elevador. Eu vou contar aquilo como área se eu não uso? Se o elevador é uma ferramenta para mim, isso tudo é área computável ou não. A questão, de novo, não é a existência ou não disso. É a forma. Como? O que pode ser computável ou não?
Isso que tem que ser discutido. Porque se for para regulamentar em lei posteriormente, as construções hoje estão acontecendo daqui, quando o plano diretor estiver aprovado, e se a lei complementar não existir, vai parar. Slide 54. Emenda 59 e 60. Alterações no conceito de áreas não computáveis. Aqui se troca algumas das questões, e de novo a gente reafirma no nosso documento a questão da importância disso. Se vai tirar tudo, ou se vai deixar só a escada, só a escada de incêndio que o corpo de bombeiro exige, saída de rota de fuga que o corpo de bombeiro exige, se isso vai ser computável ou não, o formato é que vai ser discutido. Não pode ser retirado isso do plano diretor. Essa é a questão que a gente coloca. Emenda 60. Trata das áreas computáveis. O que não é área computável? Vou fazer a leitura aqui, porque eu acredito que isso seja importante, para vocês irem pensando. Como está na proposta e o texto no projeto de lei. Existem 10 itens no plano diretor como áreas não computáveis. E está aqui destacado em branco mais claro, em branco forte, negrito. E o que está sendo proposto, se não me engano foi o Sinduscom, pediu para reduzir as áreas não computáveis dentro do plano diretor. São elas, segundo a proposta do Sinduscom: áreas privativas de box de estacionamento, depósitos de uso privativo vinculados a pavimento de guarda de veículos, vaga de garagem, box, bicicleta, moto, o que valha. Sacadas, balcões, varandas de uso exclusivo da unidade até um limite de 15 metros quadrados por unidade. Floreiras ou espaço para acomodação de ar-condicionado até 80 centímetros além da fachada, aquela bundinha do ar-condicionado. Não tem lógica falar que você vai computar o nicho para cá, porque você vai ter que puxar para cá, porque você não pode fazer a bunda do ar-condicionado para lá. Porque o modelo do ar-condicionado exige isso. Então não tem lógica tirar do plano. E estava sendo tirado. Parágrafo único. As áreas comuns destinadas ao uso comercial de serviço industrial serão computáveis no índice de aproveitamento, IA, quando você for aprovar. As áreas computáveis contam, inclusive as comuns. Como estava no plano diretor. O que não conta? Que são áreas não computáveis? Área de pilotis, desde que totalmente aberta, ou seja, estacionamento que não tem muro, só pilar embaixo. Não contava como área a ser construída, porque estava dando estacionamento. Esse era o conceito. Áreas de pavimento térreo destinadas ao uso comum, tais como circulação, rampa, portaria, área de lazer coletiva, apartamento do zelador, desde que essas não ultrapassem 50% do pavimento térreo. Até 1,5 metro da rua é térreo. Isso não contaria. Áreas de garagem para estacionamento, de uma maneira geral, e seus acessos, não contaria. Por quê? É o conceito. Criciúma não tem rua larga. Não é Curitiba, que a média das ruas é de 20 metros de largura. Aqui é 12. Mal cabe 3 carros se tirar o estacionamento da rua. Isso reflete na mobilidade. Para onde esses carros vão? De duas formas. Ou o transporte público é muito bom, o pessoal pega a bicicleta, ou você cria áreas de estacionamento. E isso não pode ser computável, porque é um problema na cidade. Você tem que combater ele com a construção, com a engenharia, com o conhecimento. Por isso foi colocado que área de estacionamento até 2 pavimentos não seriam computáveis. Áreas que constituem, nos condomínios horizontais, prédios, áreas de uso comum, para depósito comum e de segurança, caixa de escada de incêndio, elevador, shaft, onde passa a tubulação de água, esgoto, que é uma caixa, para a pessoa não quebrar como antigamente os prédios antigos. Pô, entupiu o cano, vai lá, quebra a parede para olhar o cano, para remendar. Tem coisas novas, chamada shaft, é um armário. O cara abre aquilo ali, olha ali, não, pega e toca aqui, fecha, acabou. Arquitetura mais nova, conceitos novos. Isso não estava sendo computável. Para quê? Para não se fazer aquela construção da década de 50, que era quebrar tudo. Superfície de escadas enclausuradas, até 15 metros quadrados.
posto de elevador, central de gás e elétrica, transportadora para distribuição de água, energia elétrica, que é o shaft, não computa para incentivar construções modernas. Sacada, balcões, varandas, em balanço, exclusivo da unidade, até 6 metros quadrados por unidade. 6 metros quadrados. Criciúma, cidade quente, não ventila. Se você não tira essa bonificação, ninguém vai fazer varanda. Se fizer varanda, vai contar como área potencial construtivo. Se eu quiser um apartamento grande, a pessoa fica sem a possibilidade de fazer varanda. Eu vou dar um exemplo bem claro. Laguna, cidade litorânea, não tinha lei de incentivo. Olhe quantos prédios em Laguna tem varanda, quantos prédios aqui em Criciúma tem varanda. Acaba tendo varanda quem paga mais para ter uma área de metragem quadrada, porque a varanda contou. Num lugar quente, Curitiba, isso eu não bateria o pé. Cidade fria. Aqui não. Muda a qualidade de vida. A pessoa não fica presa aqui igual a gente está nessa sala. Ela tem a possibilidade de sair, espairar, sem ter que andar pela cidade, só para olhar a paisagem. O conceito é que está sendo discutido. 55. Floreiras de janelas, espaços, no máximo até 50 centímetros. Reservatório de água, barrilete, casa de máquina lá em cima. Isso não pode ser computado, para não contar. Senão o que o cidadão está fazendo? Ele está perdendo o potencial que o Criciúma pode ter de usar para o espaço para as pessoas morarem. Isso é um equipamento. Não tem porquê. Eu pagar, todo mundo vai pagar. Mas isso reduz o potencial de crescimento da cidade, reduz a qualidade de vida. Ao invés de eu pagar 1/20 do elevador, eu pago 1 metro quadrado na minha sala a mais. É isso, no final das contas, que acaba acontecendo. Pagar, todo mundo vai pagar. O usufruto da área. Áreas ocupadas por casa de máquina e barrilete. E outra questão que nós colocamos pela experiência de Curitiba. Todo prédio que tiver área de lazer, 100% desta área não entra no cálculo. É uma área para sinuca, é um jardim no fundo, é uma área com piscina, é uma área de churrasqueira. Por quê? O Gustavo é louco, ele está ajudando os empresários? Não! Eu estou retirando as pessoas de andarem na rua para ir na praça, que a praça não existe porque faltou área. É uma solução possível. E isso foi colocado. 56, slide, emenda 61, texto, artigo 136, alteração sobre conceito de pavimento não computável. Há uma alteração, uma redução na quantidade no item de pavimento não computável. Entre eles não se computa, retirou o pilotis, retirou um monte de questões relacionadas. Item polêmico, ele também tem uma grande influência sobre os projetos e os ambientes construídos e visa resolver problemas como mobilidade e estacionamento. Detalhe, existiam 10 itens em área não computável do Sinduscom. No projeto de lei, o Sinduscom propôs 4, houve uma redução de 6. Parte desses itens não são áreas computáveis, eles transferem como pavimentos não computáveis. É um detalhe. Há uma redução nos itens de pavimentos não computáveis. O que está sendo proposto e o que tinha no plano diretor, pavimento não computável, não vai computar o subsolo de garagem, podendo até ser, não podendo ocupar mais do que 50% da área naquele estacionamento de comércio e serviço na rua, na frente, no térreo, que o pessoal usa o estacionamento comercial na frente da calçada. Não pode ser utilizado mais do que 50% da frente da minha loja para estacionamento. Por quê? Entrada e saída de pessoas, veículos, os pedestres que atravessam, isso foi regulamentado de uma forma diferente do que estava lá. Pavimento de subsolo, escavei para construir meu prédio, fiz subsolo, não vai ser computável. Pavimento do pilotis, levantei só pilar e coloquei estacionamento, aberto tudo em volta, não era computável no plano diretor, no projeto de lei. E o pavimento que for exclusivo de garagem, desde que até 2 pavimentos, para fazer o quê? Aquele embasamento embaixo, não contaria como pavimento.
Para quê? Incentivar a construção no máximo possível de estacionamento, seja subsolo, seja em cima, para resolver o problema de garagem que no futuro vai ter a cidade de mobilidade. Não dá para desapropriar e alargar todas as ruas de Criciúma. Tem que tirar os carros da rua que estão estacionados, mudar o tipo de transporte público, transporte coletivo, bicicleta ou outros, e ao máximo evitar que as pessoas andem para lá e para cá desnecessariamente, porque falta posto de saúde, hospital, comércio nos bairros longe. Você pede para retirar. Está aqui na emenda. Isso aí foi contestado no Ministério Público. Foi. Não é proposta do delegado, não é ninguém. Não, foi. Deixa eu então colocar bem claro, Diógenes. Os delegados eram contrários às áreas bonificadas e que elas fossem discutidas após a aprovação do plano diretor. O projeto de lei que veio, ele não veio com esses artigos que foi na nossa reunião. Tá ok, Diógenes. O processo foi incluído por nós da Rádio Engemin, após a autorização dos conselheiros, está registrado em várias áreas do processo, e não houve tempo de discutir isso, ok? Está registrado na audiência do Executivo para cá, e é o que está no projeto de lei. Foi proposta do consórcio Rádio Engemin. Eu sou arquiteto, urbanista, e propus, Walter Gustavo Nismaier, CREA, número 73015, como arquiteto urbanista, coordenador de 28 planos diretores, coloquei, junto com a minha equipe, estas áreas não computáveis como alerta. Alertei a audiência pública, está gravado e registrado em ata. Está esclarecido para todo mundo? Quem colocou fui eu. Com a autorização dos delegados de se fazer um estudo e discutir. Não teve tempo de discutir. Isso foi outra coisa. Eu coloquei e foi autorizado e está em ata. Ponto. Pleito. O que estou respeitando, estou informando o processo foi dessa forma. Subsolo, o que está sendo proposto como área não computável. Subsolo, térreo se for área comum, para guarda de veículo, mezanino ou sobreloja, uso exclusivo de garagem até 2 pavimentos, o ático, casa de máquina e reservatório. É tolerado no afastamento frontal a projeção em balanço de uma sacada até 1,20 m. São tolerados afastamentos laterais em sacadas para nichos de ar-condicionado, floreira, além do prédio, não vai contar no afastamento. E são tolerados detalhes na fachada, que desde que não passe de 30 centímetros. Quer fazer no prédio uma área verde para o pessoal plantar, aquilo não vai contar no afastamento. O afastamento é a parede. É isso que quer dizer. Slide 58, emenda 62, texto de alteração do artigo 37, alterações no conceito de taxa de ocupação e permeabilidade não computáveis no plano diretor. Novamente, o pleito foi que se retirasse, fizessem adequações no que é taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. O texto vem em seguida. De novo foi colocado na mesma discussão que tivemos aqui. Nós, no consórcio, fomos autorizados a trazer uma proposta para que não se faltasse, sendo do alerta que isso poderia causar no município. Foi colocado. O que foi colocado na lei é isto. Não computa a taxa de ocupação, elementos constantes na linha do artigo tal. Marquise, beirais até 1,5 m. Ou seja, na minha casa, se a minha casa tem um beiral, o telhado vai para fora dela, até 1,5 m, não vai contar o telhado. Isso estava sendo contado. Aquela área de lazer para fazer a faxina em volta ia ser contado como área não computável, ia contar como taxa de ocupação, índice de permeabilidade. Subsolo, apenas uma testada desde que não ultrapassasse a altura 1,5 m do nível médio do meio fio. Aquela altura, para não se construir subsolo com mais de uma testada em nível médio, se o terreno é caído e tem cortes no terreno, não é computável a área permeável naquelas áreas até 1,5 m, desde que se preserve a área de permeabilidade. Sacadas, floreiras, em balanço que não ultrapassem 10% ou 1/5 da extensão da fachada lateral.
se eu fizesse sacada, se eu fizesse uma floreira, ia contar como taxa construída. Quer dizer que se eu fosse fazer uma horta, um jardim na minha casa, isso entra na taxa de ocupação. Não é a casa que está sendo levada em consideração. De novo, é o conceito. Você está pagando para morar ou você está pagando, você está usando o teu terreno, você vai contar um jardim, uma floreira, como taxa de ocupação. A gente estava bonificando isso. Num tamanho pequeno, 15 centímetros, se não me engano, 50 centímetros, de 20 a 50 centímetros. O texto está sendo, esse é o texto que está na minuta da lei. O que está sendo proposto pelo Sinduscom é que alguns elementos não sejam computáveis, como caixa de incêndio, outras questões do tipo. Além disso, pavimentos em subsolo, áreas descobertas de uso comum no térreo, ou sobre a circulação de veículos, ou seja, a rampa para você entrar na garagem não entre na taxa de ocupação. As vagas de estacionamento descobertas, cobertas destinadas ao uso para quiosque, abrigo de gás e outras coisas do tipo, desde que não passe de 10% da taxa de ocupação. Marquises até 2,5 metros. Aqui não é o beiral de 1,5 metro, é marquise. Se uma torre de um prédio ao outro, para não andar na chuva, se você fizesse uma cobertura para andar de um lado para o outro para o estacionamento, isso iria entrar como taxa de ocupação. Você vai reduzir a área da construção do prédio porque você fez uma marquise. E algumas outras questões colocadas no Código de Obras. Isso é o texto, como está sendo proposto. É diferente. Slide 60. Alterações no conceito sobre taxa de ocupação. Aqui é aquela ilustração. Eu tenho um comércio, era uma casa antiga. Não tem estacionamento para... Desculpa, dá licença um pouquinho. Porque assim, ó, eu entendi que ia passar tudo, tu está entrando em muito detalhe de cada slide, nós ainda estamos no 62, eu acho que no momento da apresentação de cada emenda, com as defesas, é que tem que ser lido o detalhe. Maurício, nós estamos perdendo concordo contigo, Maurício. Não vai acabar. Só que a Romana e outras pessoas podem não ter acompanhado. Estou passando rápido. Eu estou entrando em detalhe aqui, Maurício, só naquilo que eu não apresentei na audiência. Não, tudo bem, porque eu só quero entender que depois vai ter que ser relido item por item para ser votado. Então nós vamos fazer isso 2 vezes. Então vamos colocar de uma outra forma. Vocês querem discutir do nada, sem saber o que está sendo polêmico sobre o nosso ponto de vista com a nossa autoria? Não, eu Nós acho... queremos discutir o que tu apresentou até agora. Tu não apresentou até agora, nós discutimos depois e tu apresentou depois. Continuo com a metodologia, apresento tudo e a gente depois tem o resto da audiência de hoje, mais 2 dias só para discutir. Vou continuar. Peraí, Gustavo. O regimento da audiência fala da apresentação integral, passo rápido a esses assuntos então, e daí depois a discussão. Gustavo, É peraí. isso, por favor, apresenta em 1 hora, Gustavo. Tá, vamos devagar aqui. Nós começamos a noite dizendo assim, que era 1 hora. Nós começamos a noite assim. A apresentação já não começou às 19, começou às 19h20. A apresentação é 1h20, tá? Foi um problema de comunicação. É 1h20, 1h30, desculpe, é 2. Está lá no slide. Não, veja, tá ok? isso tu dissesse, mas começou a reunião aqui dizendo que era 1 hora. Outra, não está escrito em lugar nenhum que, por exemplo, a próxima reunião tem que ser amanhã e na sexta. Não vem inventar isso. Diz que a gente tem que chamar uma outra reunião em algum momento. Quem vai deliberar a postergação da audiência é quem está realizando essa audiência, a Câmara de Vereadores. Mas tu já está dizendo que se não for hoje vai ser amanhã. A Câmara de Vereadores. Não, mas tem que perguntar para esse plenário. Eu estou querendo... Quem está organizando a audiência pública é a Câmara Municipal. Tá, foi refeito praticamente todo o serviço que os delegados fizeram durante 5 anos. O regimento da audiência pública, a resolução tratou que quem vai fazer a postergação é o presidente da Câmara e quem vai presidir aqui. E aí, no caso, ele já decidiu que amanhã? O Toninho colocou aqui a abertura que poderá ser postergada a audiência pública para quando? Amanhã ou até sexta-feira. Então todo mundo aqui, ninguém tem mais... A resolução da audiência pública está aprovada desde o dia 23 e ela define de março, 23 de março de 2011. Eu acho que se tu ficar falando lentamente, eu vou entender melhor. Eu já entendi. Eu só estou dizendo assim, hoje é quarta, não deu, por que tem que ser amanhã? Onde é que está escrito isso? Onde é que está decidido isso?
Por que não pode ser num prazo hábil para que as pessoas possam se organizar? Por que não é feita divulgação? Uma audiência pública que tem uma sala que cabe 40, 60 pessoas, já demonstra que não é participativa, rapaz. O material está entregue desde novembro do ano passado para vocês lerem e trazer os destaques. Então vamos direto para os destaques. Para de apresentar, vamos começar a discutir tema por tema. Desde o primeiro slide, já! Você está desde novembro, está apresentando de novo porque é o mesmo da primeira. Isso aqui é enrolação. Vou passar mais rápido a apresentação e colocar os destaques. Questão de ordem, Gustavo, porque as falas sejam com o microfone, porque está sendo gravado, por gentileza. A plenária não está com o microfone, por gentileza. Não é agora o momento de colocar os destaques. Está muita intervenção sem microfone, companheiro. Pessoal, só um momento, por gentileza. Com relação ao horário, foi uma... Com relação... Vereador, só um momento, por gentileza. Nós entendemos que a participação de todos vocês é bem-vinda. Com relação ao horário da apresentação, o prazo da apresentação foi uma estimativa, podendo se estender ou podendo terminar antes de 1 hora. Como vocês estão vendo, nós temos aí quase 300 slides em função das 268 emendas. Então, talvez a explanação do Gustavo se arraste um pouco. Nós podemos, se o presidente concordar, daqui a pouco criar, então, um outro mecanismo diferente do que foi proposto, para que Gustavo, uma alternativa poderia ser a explanação de, quem sabe, chegarmos até ao slide 100, por exemplo, ao slide 80, e a partir de então fazermos essa discussão e depois continuarmos. Vamos tentar entrar num consenso para que todos saiam satisfeitos? Existem 60 slides nessa apresentação ou mais, que são só mapas, e eu já discuti isso e passei rápido. Estou detalhando aqueles textos que eu não tinha detalhado na audiência pública. Quem participou, e a gravação da audiência pública está aí para quem quiser acessar. Eu não falei nada a respeito disso que eu estou falando em detalhes aqui. Foi o que eu tinha falado no começo, e a apresentação falou de 1h30 a 2 horas de apresentação. Vou continuar. Aqui se fala de afastamentos a respeito sobre as propostas do que está no plano diretor e do Sinduscom. É assim, então, a gente faz a... O conceito das emendas são colocadas a respeito do embasamento de torre e a alteração desses afastamentos em quase 10 emendas a respeito do afastamento. A alteração aqui, de novo, coloco a proposta do Sinduscom. A proposta do Sinduscom na discussão da audiência... Gustavo, só um momento, por gentileza. Pessoal, desculpe novamente, nós entendemos, a Câmara de Vereadores entende os anseios, os questionamentos de todos vocês, mas o arquiteto foi contratado, a empresa foi contratada para prestar uma consultoria ao trabalho. Então, assim, precisamos pelo menos dar a oportunidade para que ele termine a explanação dele e posteriormente faremos então os debates conforme foi acertado regimentalmente, certo, presidente? É isso? Podemos seguir dessa maneira? Temos o seu aval? Então, assim, ó. Posso me pronunciar? Eu quero. Não, mas pessoal, é que assim, ó, perdão. Se todos agora começarmos a levantar questões. Você tem o microfone, eu posso me pronunciar? Pode, com certeza. Então, com licença. Eu quero lhe dizer que o regimento interno aprovado pela Câmara Municipal não está sendo obedecido nessa audiência. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os delegados começam protestando pela localização desse auditório pequeno entupido que o presidente declarou que foi um auditório bem escolhido e, além disso, bem divulgado. Divulgado para ele, porque pelas normas da Resolução 25 do Estatuto da Cidade, foi apenas uma pequena coluna em jornal. Isso não é divulgação suficiente, presidente. Divulgação são notas, são chamados em rádio e em televisão. É bem esclarecida a norma da Resolução 25 do Estatuto da Cidade. O senhor Gustavo Lismayer começou falhando até nisso. E agora, o que ele está fazendo não é declarando uma proposta de emenda e quem é a favor ou contra. O que ele está fazendo é defesa de proposta de emenda. Ele foi contratado não foi para o final. O que ele está fazendo é indução pura e simplesmente.
O que ele vendeu, o que a Arkin de mim vendeu, foi serviço, não foi a alma. Ele é um alienígena que vendeu a alma aqui para a população. Lamento muito porque um dia em alta consideração. E além disso o seguinte, até mesmo em números, porque eu tenho muito bem gravado, está gravado até naquela reunião na SATIC em 10 de março do ano passado, que ele declarou que e nas reuniões dos delegados durante a elaboração do plano, que 96% das ruas de Criciúma não tinham infraestrutura suficiente para acima de 4 pavilhões. O que nós estamos assistindo aqui é uma verdadeira palhaçada. E os delegados vão se retirar porque não estão aqui para legalizar isto. Nós respeitamos a sua posição. Nós respeitamos a sua posição. Isso aí não aceitamos. Nós só pedimos nós só pedimos a compreensão de todos para que então o senhor fique para que possamos fazer um debate conforme as necessidades, Weiser. Façam o que quiserem, porque nós procuraremos os caminhos devidos. Pessoal, se nesse momento todos nós tomarmos essa atitude, nós não teremos o entendimento das ações. Quando eu fiz a questão do nome, eu coloquei o X da questão. Tudo isso aí que o Gustavo está defendendo, eu levantei como foi uma alteração ao projeto de lei do Brasil. O que nós fizemos? O conselho presidente ia reencaminhar para corrigir. Foi enviado para o Ministério Público, o Ministério Público disse político civil. Isso aí representaria bem do interesse público. Agora eu pergunto aqui para o ouvinte, desde quando isso aí é bem do interesse público? Do artigo 133 em diante, foi tudo adulteração do projeto de lei fiscal que nós não tínhamos votado. Isso aí, pessoalmente, você diz, ó, eu incluí a pedido lá na SATIC. Aquela sua colocação, isso colocado, que tinha sido incluído dentro do projeto de lei, a pedido da área técnica lá da prefeitura, após aquilo nós tínhamos para os vereadores, ó, o projeto de lei está adulterado, entendeu? O Ministério Público, atendendo interesse de outras coisas ali, colocou porque era verdade. A partir do momento, a questão agora é o seguinte, tudo que nós votamos foi Pessoal, por gentileza, tá? A pedido aqui do presidente da Câmara, nós estamos aqui para ouvir a opinião de todos vocês. Anteriormente, a minha apresentação foi nesse sentido, dizendo que assim que o arquiteto e o profissional, também temos que ter respeito ao trabalho dele, assim que o profissional terminasse as explanações, todos nós aqui teríamos voz e vez. Então, por gentileza, as pessoas que quiserem permanecer neste recinto e ouvir, então, o final da explanação, nós vamos continuar e posteriormente faremos o debate, então, com aqueles que permanecerem, certo? Por determinação aqui da presidência da Câmara de Vereadores. Vamos continuar. Quando eu fui interrompido... Pedindo uma questão de ordem faz mais ou menos uma hora, educadamente pedindo para falar no microfone, que estão escondendo o microfone para que não seja gravada a minha fala. Esconderam o microfone o tempo todo para que não seja gravada a minha fala. Agora que eu pedi com educação da minha bancada. Ali na minha cadeirinha. Só uma questão de ordem, que no começo da audiência foi feita a leitura do regimento e as manifestações depois da apresentação. Agora não estão permitindo a minha fala no microfone. Portanto, no regimento está escrito que está liberada a fala após a apresentação. Não está escrito que após a divulgação. No regimento está escrito que vai ser dada a palavra a qualquer participante da plenária. Qualquer pessoa que queira se manifestar está garantido o direito à fala, de questão de ordem e outros. Está no regimento e não está que é depois da apresentação. No momento que eu fui interrompido, naquele momento que ocasionou tudo isso, agora são 10 para as 9.
foi 8h30. Vocês vão ver que em menos de 20 minutos eu vou terminar o que eu queria colocar nos destaques, que era fora daquilo. E tudo isso gastou mais de 25 minutos. Ou seja, agora eu teria terminado a apresentação. Questão de ordem? Questão de ordem, Fábio. Romana, por questão de ordem, foram 25 minutos passados. O que eu estou pedindo, só para terminar a apresentação do trabalho, e nós vamos ter mais de 7, 9 horas de discussão. Em 2 dias, hoje, 3. É importante, Gustavo, porque é para entendimento do procedimento, para que seja válido o que está sendo feito aqui. Pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errada, mas eu não sei se eu estou com o entendimento equivocado, à medida que tu vais passando, o público presente aqui deve solicitar um destaque ou não. É isso? E só no final... Tá, e se um participante, por exemplo, dissesse, olha, eu quero destacar tudo, então está tudo destacado? No regimento é um destaque por vez, a pessoa tem 2 minutos para falar qual é o destaque, abre-se inscrição para quem vai querer depois falar a favor ou contrário do destaque, pode ser quem destacou. Depois disso, passa para um outro tema, para outra pessoa fazer o destaque, réplica e técnica. Depois, se a pessoa quiser voltar naquele item seguinte, no item 2, ele volta. E vai, só que tem que ser alternado. Destaque, 2 minutos para falar a favor, 2 minutos para rebater, réplica e tréplica. Mas então eu só não entendi por que foi pedido que os participantes se manifestassem já nesse momento. Porque tu disseste, enquanto tu estavas falando, e eu não ri quando tu falaste, então eu gostaria que tu tivesses respeito, tá, Gustavo? Enquanto tu estavas falando aqui, pessoas levantavam a mão e diziam, e aí eles tomavam nota, tá? Qual é a diferença dessa manifestação agora para o final, então? Romana, como nem todo mundo tem papel na hora, ele levantava a mão, aí o slide e tal, eu continuei a apresentação. A pessoa ia, depois da minha fala, falar, eu quero no slide 50 que você volte, o destaque é aquilo. Ele tem 2 minutos para falar o que ele quiser. Depois alguém vai levantar, eu quero falar, e eu quero falar a favor ou contra. Agora, no final, vai... Mas, Romana, eu fui interrompido o tempo todo, eu tentei caminhar desse jeito, eu não consegui. Eu só estou perguntando se ao não ter havido uma manifestação agora e anotada pela organização, se ainda assim, no final, essas manifestações podem ser feitas igual, é só essa pergunta. Toda hora que eu fui interrompido, alguém levantava a mão, é questão de ordem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ser taxado de que estou boicotando. Se eu retiro o microfone para tentar terminar a reunião, não me... pergunta não foi essa. Eu só estou dizendo o seguinte, essas manifestações todas, contrárias ou favoráveis, vão, na verdade, levantar a mão agora, só para dizer, olha, eu estou aqui no 63. Mas então, é isso que eu estou dizendo, foi explicado errado, porque as pessoas estavam achando que tinham que levantar a mão agora, tanto que houve. E aí se tomava nota, agora no slide e tal. Então, eu só gostaria que ficasse claro o procedimento. É justamente o que eu estou tentando fazer. Obrigada. Pessoal, no início da apresentação eu fiz a seguinte leitura, tá? Vou mostrar aqui para vocês, por gentileza, então. Após a apresentação feita pelo técnico da empresa Hart Engemin, que deverá durar aproximadamente, e não falamos em hora exata, 1 hora, porque havíamos conversado informalmente com o Gustavo, será aberta a participação do público. Favor anotar as perguntas desejadas ou fazer a inscrição com uma de nossas assistentes para uso da palavra. Ou seja, após a apresentação, todos aqueles que registraram uma pergunta, um questionamento no papel, ou ainda aqueles que gostariam de fazer uso do microfone, serão atendidos. Todos vocês serão atendidos. Tá? Se alguém não entendeu, então, por favor, está sendo feito aqui um reforço, mas então vamos tentar pelo menos dar prosseguimento, porque senão hoje nós infelizmente não encaminharemos nenhuma discussão. Então vamos terminar após a análise. Então, quem ainda não anotou a pergunta no papel, anote. Quem não quer anotar no papel, quer fazer o uso do microfone, após a apresentação vai levantar a mão e prontamente o microfone estará nas mãos de vocês. Esse foi o procedimento, ok? Muito obrigada. Na ordem da inscrição. E aí eu só quero registrar, eu não vou falar mais nada agora, que eu peço a Fernanda, eu quero uma inscrição minha como profissional.
também para falar sobre outra questão relacionada a hoje e uma reunião que aconteceu ontem, ok? Vou continuar. De novo, naquilo que eu tinha falado, a questão são muitas emendas. Aqui é um conceito que está sendo discutido. É a forma ou não que alguns instrumentos do Estatuto da Cidade podem fazer. Vocês lembram daquela figura que tinha um prédio e que, com a pessoa comprando potencial, ela podia, o afastamento de 12 metros ser diminuído para 9,6 metros? Isso é uma forma de usar o instrumento da transferência potencial construtiva. Ou seja, eu posso construir um prédio grande, desde que eu pague a mais para isso, para construir um terreno menor. O Sinduscom propôs, isso está no plano diretor, sem o afastamento, sem o potencial construtivo, o afastamento é 6 metros. Com o instrumento, esse afastamento pode chegar a 4 metros. Eu pego e gero dinheiro para o fundo. O Sinduscom está pedindo para retirar a possibilidade do instrumento e isso ficar sempre na mesma proporção, sem uso do instrumento. O afastamento é sempre igual. H sobre 4, H sobre 5, quando for. E aí, isso, de novo, eu lembro aquela questão do embasamento e da altura. Isso aqui representa não só essas emendas, mas 50 emendas. Se a gente discutir, chegar ao consenso do que se quer é o uso do potencial construtivo ou é a retirada daquele afastamento com potencial, você está discutindo o conceito e resolve 50 emendas. E aqui tem algumas que nós destacamos. Outra questão que aí eu falei que o Sinduscom tinha feito, isso aqui é a tabela de zoneamento. Cada alteração que tinha num ponto aqui, num ponto ali, num ponto aqui, virava uma emenda. Mas o que estava sendo discutido era a coluna inteira, só que em zonas diferentes. Então por isso que tem muitas emendas, mas o conceito é aquele. Vai usar a possibilidade de pagar a mais para melhorar, fazer melhorias dentro do município, para usar instrumentos do Estatuto da Cidade, ou vai tirar isso fora? Tirar fora por si só não pode. O Estatuto da Cidade fala que não pode. Tem outras formas disso acontecer. E aí é o que a gente está colocando. Também foi colocado na parte do afastamento a criação de uma coluna entre embasamento, torre, altura do embasamento e altura da torre, que é uma sugestão que colocou. Essa sugestão em 33 zonas reflete 66 emendas. Uma das questões mais importantes sobre o plano diretor é que aquela possibilidade de redução do afastamento do prédio, se eu pagar para diminuir, em vez de 12 metros, eu ter 9 metros, como está no plano diretor, que é aquilo que eu expliquei, o Sinduscom propõe, retira, não queremos o afastamento como potencial, como instrumento da transferência ou da outorga, para diminuir de H4 para H5. Eles propõem que os prédios menores do que 4 metros, o H seja sobre 4, ou seja, mais exigente. Os prédios mais baixos, o afastamento é mais exigente. E para os edifícios com 8 pavimentos ou mais, que os afastamentos sejam os iguais existentes hoje em Criciúma. Essa é a proposta do Sinduscom. É o conceito que está sendo discutido, não é a altura ou a questão do afastamento. É o uso do instrumento, se ele vai ser possível com compra em dinheiro ou proteção da área verde ou área de patrimônio histórico, ou se vai ser por altura do prédio. O conceito é esse. Aí de novo, você vai ter 120 emendas sendo discutidas num conceito só. Aqui são as emendas nas áreas, tá? O Sinduscom propõe, a gente tem aqui altura 2, 4, 8 e 16. O Sinduscom propõe uma criação de uma tipologia nova. Tipologia seria o quê? Tipo da construção. Um prédio de 12, ele é intermediário entre 8 e 16 pavimentos. E isso acontece num conjunto de propostas para a Próspera, ao longo do centro administrativo, aqui, esqueci, Santa Bárbara, e em outras regiões, como a Próspera, São Luís, no Rio Maina, alteração do zoneamento para 8 pavimentos, onde era 4. Essa alteração, criando uma zona nova, ela propõe o seguinte: na área da região do Maina, no plano diretor, por exemplo, só podia uma torre, sem um embasamento, em algumas áreas. Eles estão propondo criar um zoneamento novo, só que propondo o embasamento, a existência do embasamento em algumas áreas. Então, isso acaba acontecendo nessas
nessas propostas aqui. Rio Maina, 256, 252 no São Luís, na Próspera com algumas emendas e ao longo da Brasília, Nova Brasília, não lembro o nome do bairro, Brasília, ao longo da rua Porto Alegre. São novos pavimentos, são 12 pavimentos. Então foi criada uma linha nova naquela tabela, essa linha nova está destacada aqui em amarelo. Foi criado esta linha e esta linha, ou seja, 3 zonas novas com parâmetros novos. Em vez de 33 zonas, está se propondo 36. A questão é a mesma, é isso, conceito ou potencial construtivo ou o afastamento através de altura. É isso que está sendo discutido. Essas apresentações todas que eu estou falando aqui, tá, são os detalhes. No São Luís, a alteração da proposta, aqui tem a área da imagem aérea, aí ela está melhor apresentada na emenda 252. Na emenda 256, ela fala do Rio Maina, o que está sendo alterado, está sendo mudado de 2 pavimentos para 12, aqui está sendo aumentado de 4 no São Luís para 12, 4 para 12, de 8 para 12 do plano diretor. Aqui é Santa Bárbara, não é Rio Maina, está errado, gente. Está sendo aumentado de 4 para 12 pavimentos e na Brasília de 4 para 12 pavimentos também. Na Nossa Senhora da Salete, de 4 a 12 pavimentos. Além disso, a emenda propõe que na ZAPA, a área de preservação ambiental, onde tem os morros, é possível fazer construções desde que elas sejam muito pequenas. É 15% da minha área, geralmente 20 mil metros quadrados, eu posso usar 15% disso, 2 mil metros quadrados, 15% disso para fazer a construção de uma casa. Ou seja, é possível em algumas áreas de morro onde a legislação ambiental permita construir casas. Não pode no topo do morro, não pode em áreas muito inclinadas, não pode derrubar a vegetação preservada pela legislação ambiental. Isso já existe no plano hoje, de 99, e está sendo regulamentada de uma outra forma no plano de 2009, porque tinha duas zonas ambientais, 1 e 2, agora tem uma só, para simplificar. E o que está se pedindo é que a taxa de ocupação possa ser aumentada de 5 para 15 em declividades de 30% a 45%, que na legislação está limitando somente a 30% de inclinação. Ou seja, em terrenos se o terreno for muito inclinado, só pode ocupar 5%, desde que se permita pelas técnicas, pela legislação ambiental. Se a área for mais plana, menor do que 45%, mas está na ZAPA, esse limite de taxa de ocupação seria não de 5%, mas de 15%. Outra questão que não estava muito clara, muito bem definida no plano diretor é o seguinte: existe a taxa de permeabilidade, tá? Que eu construo a minha casa e deixo um jardim para a água da chuva infiltrar. No plano diretor, se alguém, por exemplo, uma indústria, tem que expandir a sua construção no mesmo terreno, mas o que é importante para ela é o terreno, o mercado, ali é importante porque tem os clientes próximos, ele paga ao poder público para aumentar a construção dele um pouquinho a mais do que a legislação permite, tem um limite para isso, e a taxa de ocupação vai aumentar. Consequentemente, a taxa de permeabilidade, essa área que a água da chuva vai penetrar para não alugar a rua, vai diminuir. O Sinduscom propõe que isso só possa acontecer se a pessoa, ao diminuir essa área permeável, também coloque mecanismos de retenção de água da chuva. Aproveitar a água da chuva no telhado para usar em outras questões, essa água da chuva não ir para a rua. Uma coisa nova que não tinha que estar no plano. E isso remete para uma dúzia de emendas também. De novo, aqui numa outra área, o Sinduscom propõe que na zona residencial 38, ao invés de só poder ser o prédio sem embasamento, só a torre, e quem tivesse dinheiro, o empresário que quisesse, ele pagava para ter um embasamento e ter mais estacionamento no prédio de 8 pavimentos, o Sinduscom propõe que isto não seja utilizado. O conceito do empresário pagar um instrumento não seja utilizado, e isso seja regrado de uma maneira geral. Afastamento no embasamento de 1,5 metro da divisa, e a torre ter o afastamento normal. Vejam que a largura da torre é aumentada pelo potencial, ou seja, meu prédio aqui tem menor área construtiva.
Eu pago para construir a mais, esse dinheiro vai para aquele fundo que eu falei, e para ter embasamento. O Sinduscom propõe então o quê? Que o embasamento e a torre seja sempre uma coisa constante, sem a compra do potencial. Está sendo discutido de novo o instrumento, o conceito. Aqui é só para ilustrar que sem a potencial construtivo a pessoa só podia ocupar 50% do território, do terreno. Esse aqui é meu terreno, eu só posso ocupar metade. E se a pessoa pagar, ela pode ocupar 70% na parte terra e 50% do terreno na torre, normal. O que eles estão pedindo é que esse 70% vire regra. É aquela figura em vez de vista de cima e não do lado. Da mesma forma, essas outras emendas aqui, eles propõem que a relação da altura do afastamento na zona residencial 3.8 seja diferente, da mesma forma como o uso ou não do potencial construtivo. De novo, isso se reflete na zona 8, na zona de 16 pavimentos. E na emenda 52 e 53, o Sinduscom, como alguns falam que ela só propôs o aumento, na verdade ele está propondo a redução do potencial construtivo dentro daquela zona. Então, por exemplo, na zona residencial 3.5, se não me engano aqui é Pinheirinho ou Santa Bárbara, a área de ser construído, porque o subsolo é minerado, é aquela área que eu falei que quase 100% de uma zona inteira estava em cima de uma área minerada e prédios não poderiam acontecer, foi reduzido o potencial de área construtiva que pode ser feito ali. Ao invés de construir, sei lá, um terreno onde eu poderia construir 2.000 metros quadrados, com 8 pavimentos, eu posso ainda construir 8 pavimentos, mas não 2.000 metros quadrados. Eu estou citando um número aqui, eu nem sei se está certo, mas sim 1.500 metros quadrados, porque o solo não permite. Então houve uma redução em alguns pontos de coeficiente de aproveitamento. Outra questão que fomos acusados de ter inserido na apresentação, mas a gente fez um trabalho de resgate, é que na lei de 99, no artigo 22 da lei de 99, fala sobre o cone solar, justamente para resolver aquele problema. Como as ruas em Criciúma são estreitas, ruas com 12, 15 metros de largura, ela tem um cone, que é o quê? Você pegar o eixo da via e jogar um ângulo para que o prédio faça dentes, para entrar sol nas ruas e não acontecer como aconteceu em Porto Alegre. Isso existia no plano de 99, mas estava sendo extirpado, estava sendo perdido no plano diretor. Nós inserimos na revisão da legislação que nós temos que fazer tecnicamente, vimos que era pertinente e colocamos no município. O que mudou foi o ângulo, de 70 para 72, face à altura de algumas edificações, e não representa um ganho muito grande. Isso foi colocado, e seria um retrocesso muito grande ao planejamento urbano retirar isso. Isso foi colocado como as áreas computáveis tinham sido retiradas e a gente colocou, entre outras coisas, que estão no projeto de lei. Aqui coloca uma outra coisa que a gente acha bastante polêmica, que é a questão que nos acusaram durante o processo de que a composição dos conselhos, do número de conselheiros, do número e a redação dos conselheiros foi alterada. E a pessoa cita algumas atas onde isso teria acontecido. Na verdade, quando nós chegamos ao processo do plano diretor, já tinha sido discutido várias reuniões. O conselho tinha 72 pessoas, diminuiu para 70 e depois aumentou para 72 de novo. Durante o processo, existia um órgão, que era a CODEPLA, que era o órgão que fazia o planejamento. Era ela que conduzia o processo do plano diretor antes do consórcio Harding entrar no plano. O prefeito atual, ele cortou, extinguiu a CODEPLA. Não existe mais este órgão de planejamento. E com isso, o jeito que ela estava errada, ficaria errado. Houve um processo, foi discutido com os delegados, na composição e na nomenclatura. Em vez de falar CODEPLA, vai ser órgão de planejamento legalmente constituído. Ao invés de falar CASAM, se daqui a pouco o governador mudar o nome da CASAM para Águas de Santa Catarina, a lei vai ter que ser alterada só porque tinha um nome. Isso foi alterado, está registrado em atas. São 4 atas que trabalham só a alteração e a composição do conselho. Na última ata, naquela que o consórcio participou, o texto está exatamente igual, não há alteração. A alteração, se você analisar a última coisa que foi deliberada, isso em setembro de 2009,
E o que foi apresentado como alteração era de junho de 2008, quer dizer, já tinha sido discutido, passado um monte de tempo daquilo. Ou seja, nesse caso, não houve alteração no texto da composição do núcleo, do Conselho de Desenvolvimento. Foi um acordo com os delegados, com o núcleo gestor que estava sendo discutido, de adequar, e aquilo ficou e é o que está no projeto de lei. Slide 78, emenda 217, é a composição do Conselho. Aqui é alegado que houve uma alteração no número de 4, não é mais 4, passou para 5, que aumentou a participação popular. Friso, de novo, o Weiser citou